Olá, queridos, graça e paz para o seu coração. Estamos nos reunindo agora para mais uma noite de adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nós, da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, existimos para abençoar a sua vida. E nós vamos agora orar juntos, convidando o Espírito de Deus para que ministre no nosso coração. Deus e Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos alegramos de poder nos reunir dentro de casa, em todo o Brasil e em todo o mundo, e invocar o Teu nome. A Tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e nós trazemos sobre nós a Tua presença, lavados pelo sangue da cruz, convidamos o Teu Espírito Santo de amor, para que nos conduza na verdade, na adoração, no louvor, na aprendizagem, em tudo que leva o nome desse culto, que é feito em nome de Jesus. Nós agora estabelecemos o domínio, o poder e a autoridade de Cristo na nossa vida. Senhor Deus, desentope os nossos ouvidos, tira de nós todo o coração endurecido pelo pecado, pelo tradicionalismo, pela religiosidade, Pai, e deixa que seja desbloqueado o acesso ao Senhor. Tira de nós, Pai, todo medo, toda inconstância e incredulidade, e enche-nos da presença do Teu Espírito Santo. Eu, em nome de Jesus, dou uma voz agora, em nome de Jesus, a todo espírito que não vem da parte do Senhor, que seja agora amarrado, acorrentado e amordaçado, porque a única voz e o único mover que nós teremos nessas vidas é o mover do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no meio da adoração, para também adorarmos ao Senhor com dízimos, com ofertas e com dedicação de bens. Eu quero dizer para todos vocês que têm servido a Deus com os seus bens, o Ministério Infantil da Igreja Batista de Bom Retiro está ficando lindo. Estamos chegando aí agora na fase praticamente final da construção. Os seus filhos terão um lugar absolutamente lindo e confortável, que vai se associar, que vai se somar à ministração do Evangelho. Nós temos aqui na nossa igreja uma seminarista, a tia Pri, que tem trabalhado para ministrar ao coração do teu filho. Não são brincadeiras apenas, são brincadeiras que são carregadas de princípios, de valores cristãos. Os seus filhos aqui vão aprender a adorar a Deus e a ser testemunha do Senhor. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm participado, vocês têm semeado em vidas de crianças que amanhã serão profetas, ministros, missionários, pastores, donas de casa, homens que trabalharão na contabilidade, na física, na astronomia, na medicina, e tudo isso levando o nome de Jesus, e tudo isso servindo a Deus no altar. E você recebe a recompensa do Senhor por isso. Todos vocês que quiserem participar, o nosso QR Code está aqui em cima, e você pode participar. Chega com o teu celular perto do QR Code, e ali vai aparecer o número da conta bancária, que já está, inclusive, aqui, e como você pode participar. Amém? Eu quero orar pela sua vida, para você que já fez a transferência bancária, para você que já entrou pelo nosso aplicativo IBBR Curitiba, você que já fez a sua oferta, o seu dízimo, e você que está fazendo agora. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus e Pai querido, é com alegria que nós comparecemos diante do Teu altar para sacrificar e para dedicar dízimos e ofertas. Tua palavra diz que o Senhor Deus ama o que dá com alegria, não por obrigação ou constrangimento. E é com o coração cheio de louvor que nós nos juntamos a tanta gente, Pai, para Te adorar, para Te bendizer e para dedicar ao Senhor aquilo que é Teu, porque nós damos ao Senhor apenas aquilo que o Senhor dá para a gente primeiro.
Então nós entregamos a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Agora, Pai, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, que promete, abre as janelas do céu, Senhor Deus da glória. Derrama sobre o Teu povo a bênção sem medida. Derrama sobre o Teu povo uma bênção que é tão grande que eles não conseguem recolher em todos os seus celeiros. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito devorador, todo espírito imundo que tem atacado, confrontado a sementeira, tem atacado as finanças, a economia do teu povo. Faz cessar toda obra maligna, Senhor Deus, e faz o teu povo recolher dos frutos da terra, faz o teu povo, Pai, recolher da abundância e da fartura, para que todos digam que há Deus em Israel, para que todos digam que o Senhor tem os abençoado. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de poder trazer ofertas e dedicar ao Senhor o nosso sacrifício. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. A Igreja Batista de Bom Retiro tem socorrido muita gente, muita gente. O Ministério de Ação Social tem levado alimentos. Hoje nós entregamos uma cesta que ela tem duas particularidades, é a cesta de alimento e a cesta de limpeza também, porque tem muita gente que só pensa na comida, e a gente precisa de comida, mas todo mundo toma banho, todo mundo escova dente, né? Todo mundo limpa a casa. Então, como é que nós temos feito hoje? Como a cidade de Curitiba esteve na bandeira vermelha até o domingo passado, até o sábado passado, nós recolhemos o valor. A pessoa vai, ela escolhe o valor que ela quer entregar da cesta, a empresa que nós contratamos vai levar na sua casa. Então nós temos levado, inclusive, para fora de Curitiba, na região metropolitana. Então todo mundo pode participar, porque para você que dá uma cesta que custa R$ 75, R$100, para você isso não é nada, mas para quem recebe, isso é tudo que ela vai ter no mês. Então, são famílias que têm filhos, são famílias que são carentes, e a Igreja Batista de Bom Retiro não deixa os seus membros passarem dificuldade. Amém? Você pode participar, você que é membro presencial, você que é membro à distância, você pode participar. Existe aqui uma conta que você pode depositar, vai aparecer o link para você aí, vai aparecer a conta para você fazer o depósito, e essa cesta esse valor vai ser lançado especificamente para matar a fome de quem tem fome, para trazer socorro na vida dessas pessoas. Os nossos cultos presenciais, eles voltaram aos domingos pela manhã, por enquanto. Então, hoje pela manhã já nos reunimos num culto presencial, mas você precisa fazer a inscrição. Pastor, como é que eu faço a inscrição? Tem duas maneiras de fazer. Ou você entra no site www.ibbr.org.br, ou então você vai baixar o aplicativo IBBR Curitiba e fazer a sua inscrição por lá. É importante que você digite certo o seu CPF para você ter o cadastro. Muita gente tem 2, 3, 4, 5 cadastros. Isso atrapalha um pouco a administração. Então, entre lá com o seu cadastre sua família, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua avó, para que você, quando faça a sua inscrição, você vai receber um QR Code. Quando chegar aqui na porta, você conhece as regras, vão medir temperatura, vão verificar o QR Code, e você vai se sentar dentro do afastamento social, que é exigido como norma pelo decreto da prefeitura. Amém? Mas venha adorar o Senhor. Próximo domingo estaremos juntos também pela manhã, e talvez à noite, se houver um decreto que autorize. Amém? Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do transbordar de Deus. Existe muita dúvida no meio do povo do Senhor, quando nós falamos sobre trindade. Por exemplo, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, as pessoas conhecem o Pai, que é o Pai nosso que está nos céus. As pessoas conhecem o Filho, que morreu na cruz e ressuscitou. Mas muita gente tem dúvida a respeito do Espírito Santo de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, e ali ele encontra alguns discípulos
de João Batista, que os havia batizado. Interessante é que Paulo pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles perguntaram: quem é o Espírito Santo? Que nós nunca ouvimos falar. Então Paulo, impondo-lhe as mãos, eles receberam o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que eles ficaram cheios do Espírito e oravam em línguas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do transbordar do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente boa, fazendo bom trabalho, se esforçando, mas que vive uma vida de pobreza quando o assunto é o Espírito Santo. Tem muita gente que conhece o Espírito Santo como uma matéria que um dia aprendeu, mas não tem relacionamento com o Espírito Santo, não ouve a voz do Espírito Santo, não tem a sensibilidade, o discernimento do Espírito Santo. São pessoas que estão conosco, que servem a Deus, que amam a Deus de todo o coração, mas não percebem que a sua vida pode transbordar da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo apóstolo Paulo, que lá no povo, lá na cidade de Éfeso, tinha imposto a mão, e ele viu com seus próprios olhos que o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas. Ele vai dizer 50 anos mais tarde, numa carta, à própria cidade de Éfeso, 20 anos mais tarde, numa carta à própria cidade de Éfeso, a igreja que ele tinha fundado na cidade de Éfeso, ele vai dizer o seguinte, ele vai combinar: enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, verso 18 e 19, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É interessante que ele fala assim: cuidado com o que você se enche, cuidado com aquilo que enche a sua vida, cuidado com os comentários que conduzem a sua vida, cuidado com aquilo que você vai abrigando no coração. Jesus, ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. As palavras são tão importantes que elas são capazes de revelar a realidade do nosso coração secreto. Pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que a sua voz é sempre uma voz de mau humor, de tristeza, de decepção, de incredulidade. Essas pessoas estão revelando algo que estão dentro deles. As palavras, elas são poderosas, inclusive a ponto de nos absolver ou nos condenar para a eternidade. Jesus diz: toda palavra e ofensa que sair da boca dos homens será perdoada, mas o pecado, a ofensa, a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa era e nem na vindoura. Jesus está dizendo: cuidado com aquilo que você fala, mas ele está dizendo antes: cuidado com aquilo que está dentro de você, porque aquilo que está dentro de você vai revelar o relacionamento que você está tendo com Deus. E quando você insulta a Deus, essa é a palavra blasfêmia. Quando você insulta o Espírito Santo, quando você ignora, quando você dá as costas para o ministério que quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo, querido, você está trazendo sobre você uma sentença de condenação eterna. E a tua própria boca vai anunciar, sabe por quê? Porque você, em vez de se encher do Espírito, você se enche de todo tipo de veneno, todo tipo de lixo. Você é capaz de passar horas na televisão, você é capaz de fazer maratonas de filmes, você é capaz de passar horas vendo noticiários carregados de tentativas e de narrativas contra você, inclusive contra os cristãos, mas você não consegue ler por dia um capítulo da Bíblia. Antigamente, você saía para trabalhar, pegava 1 hora de ônibus, 1 hora de trânsito, 1 hora para voltar, chegava esgotado e falava assim: eu não tenho como fazer. Mas hoje você fica em casa, muitas vezes acorda mais tarde, muitas vezes dorme mais tarde, e não se enche de Deus. Aqui ele fala: enche-se, deixe-se transbordar do Espírito.
tudo que acontece na Bíblia, com poder, acontece pelo Espírito. Jesus, ele nasce pelo poder do Espírito. Em Lucas capítulo 2, descerá sobre ti. O anjo fala para sua mãe Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Espírito te envolverá como sombra, você vai gerar um filho. Jesus nasce e você não vê um movimento profético. Jesus cresce e você não vê uma cura, uma manifestação de poder, você não vê. Até que no dia do batismo, o Espírito vem sobre ele como pomba. E há uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, que me dá prazer. O que está acontecendo, e você sabe muito bem, Atos capítulo 10, 38, deixa isso claríssimo, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. É a unção do Espírito, é o transbordar do Espírito sobre a vida de Jesus, que havia sido gerado pelo Espírito, e na hora de morrer vai dizer: Senhor, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele se move pelo Espírito. Por que existem pessoas que passam e manifestam sinais de poder, sinais da glória de Deus, e outras pessoas não manifestam nada? Por que tem gente que tem uma unção acolhedora, integradora, de crescimento, um evangelista, que de fato é evangelista e ganha gente para Jesus, um pastor que de fato pastoreia, um ministro que de fato ministra, e outros têm apenas o título, porque falta-lhes o transbordar de Deus. Eles conhecem a teoria, eles aplicaram a teoria, eles aprenderam nas escolas teológicas, eles aprenderam nas escolas missionárias, eles aprenderam nas escolas evangelísticas, eles aprenderam vendo o pastor fazer, mas eles não se enchem, eles nunca tiveram uma experiência de fato com o Espírito Santo, que ele diga assim: foi isso que o Espírito Santo transbordou em mim. Existem sinais que seguem as pessoas. Em meu nome curarão enfermos, limparão leprosos, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Existe um sinal de Deus que vai deixando um rastro na vida dele, mas ele continua com a sua vida pequena. São pessoas que nunca receberam a porção de filho. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2, verso 9: e sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que Eliseu via? Eliseu via o derramar de Deus sobre a vida de Elias. Ele sabia que o sobrenatural que agia na mão e na vida de Elias, vinha do Senhor. Era um transbordar do sopro de Deus, era um transbordar do vento de Deus, era um transbordar do óleo de Deus, era um transbordar do Espírito de Deus. Eu quero isso aí, eu quero o que você tem. Eliseu, ele tem um chamado, uma vocação, e ele segue esse chamado com todo o seu coração. E no final da vida, o que ele quer? Ele quer receber algo do seu pai espiritual. Gente, não se engane. Você recebe a honra que você honra. Você recebe a unção que você honra. Se você não honra a unção debaixo que você está, você nunca vai ter a unção do teu pastor, você nunca vai ter a unção da tua denominação, não vai ter. Você não honra ele. Quando você fala sobre cobertura espiritual, nós temos ensinado isso aqui na igreja. Você vai ter a cobertura espiritual que você honra. Tem muita gente que ignora isso, que não percebe isso e não sabe que a razão dos seus fracassos, das suas derrotas, da sua caminhada que não atinge objetivos é essa. Querido, existe algo que nós recebemos do Pai, a porção dobrada. Me dá a porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu está pedindo? Ele está pedindo assim, assim como o Senhor fez 10 milagres, quando você estuda a história de Eliseu, você vai ver que ele fez 10 milagres. Algumas contas levam a 12, mas de uma maneira geral, Elias fez 10 milagres, Então Eliseu recebe aquela porção,
ele vai fazer o dobro de milagres. Ele faz 20 milagres. Jesus, ele antes de ser aprisionado, o Evangelho de João, ele se concentra nas 2 últimas semanas de Jesus. Então Jesus tem um discurso final, que ele começa ali no capítulo 14, até o capítulo 17, onde ele faz a oração intercessória, Evangelho de João. Ele fala o seguinte: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E o contexto no qual ele fala isso, é o contexto de enviar o Consolador. Ele fala, eu vou, mas eu volto, eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não conhece, mas vós os conheceis. E ele fala, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras, e as farás maiores. Então a gente vê uma igreja amortecida pelo tempo, uma igreja com medo de usar os dons, uma igreja sem poder para usar os dons, porque não transborda os dons, porque não busca a Deus, porque é incapaz de fazer um dia de jejum inteiro só para adorar o Senhor, porque é incapaz de tirar um tempo diário de adoração, como Daniel, de manhã, de tarde e de noite, para buscar a Deus. A gente fica pastor, ministro, mãe de filhos, pai de família, mãe de família, trabalha em casa, trabalha na rua, volta para casa, trabalha em casa de novo. A gente chega em casa tão cansado. O mundo, ele é capaz de distrair a gente. E dizer, você tem que trabalhar mais, para comprar mais, para ter mais, e você não consegue ter tempo com Deus. Você começa a fazer orações curtas, você não consegue orar para comer, para dar graças no alimento, você não tem tempo para Deus. E aí você quer mágica. Pastor, ora por mim e me dá a tua unção. Pastor, ora por mim e me dá desse óleo. Querido, olhe para mim, não funciona assim. Não funciona desse jeito. Eliseu, ele tem uma caminhada, ele tem uma jornada com Elias. Ele caminha, gente, Eliseu caminhou anos com Elias. Até que ao final, o derramar de Deus, a pedido de Elias, o que você quer? Eu quero o dobro daquilo que você foi cheio, vem sobre ele. A Bíblia diz que transbordar é um direito de filhos. Diz assim a Escritura, Deuteronômio 21, 17. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Jesus é o primogênito entre os mortos. É assim que a Bíblia chama. Nós somos filhos com direito de herança. Pior coisa que tem na vida de um crente, ele não conseguir reconhecer a sua filiação diante de Deus. Filhos que tiveram pais que não exerceram a função de pai, acabam dando uma noção errada para os crentes de quem é Deus. Se você não conversava com seu pai, você não vai gostar de orar. Se você não gostava dos princípios que seus pais passavam para você, você não vai gostar de ler a Bíblia, e você não vai gostar de receber os princípios de Deus. Se você viveu afastado do seu pai, porque o seu pai, ele morreu, e você foi órfão. Se você viveu afastado do seu pai, porque seu pai escolheu uma outra família para amar, abandonou você, abandonou sua mãe, seus irmãos, você vai viver longe de Deus. Você vai ter um incentivo maligno até para que você não se aproxime de Deus. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Deus é pai, mas ele não é igual ao seu pai. Os nossos pais falharam. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que nós recebemos tradições, nós recebemos vãos comportamentos de nossos pais. A Bíblia diz que é necessário ser resgatado disso. É necessário entender que existe um direito meu e seu
de primogenitura, porque somos filhos de Deus, somos nascidos de novo pela fé em Jesus Cristo. Isso tudo traz sobre nós a unção. Mas enquanto você resistir e dizer assim, não, não é assim, não, a religião me ensinou diferente, eu aprendi diferente, eu não concordo com isso, porque você não precisa concordar comigo, mas é necessário que você concorde com a verdade. Passarão os céus e a terra, a palavra de Deus, ela não vai passar porque ela é verdade. Algumas pessoas desvalorizam a unção e o derramar de Deus. Hebreus capítulo 12, 16, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Quando você desvaloriza aquilo que Deus quer te dar, quando você ignora aquilo que Deus está te dando de presente, muito mais, Esaú tinha um direito que era só dele, mas ele despreza. A palavra profanação, nesse texto de Hebreus 12, 16, ela é muito severa. Significa você tratar como lixo aquilo que Deus deu de precioso. Isso é uma desonra a Deus. Isso que é profanação. É você, Deus te dá algo que é mais precioso e você dizer assim, não quero, não me importa, não me interessa, e você troca por qualquer coisa. Você troca por um prato de comida porque você tem fome, você troca por aquilo que é imediato. Não, eu troco por um relacionamento, eu troco por um trabalho, eu troco para ganhar mais dinheiro. Eu sei que é crime, vou cometer o crime, e eu sei que meu Deus abomina o crime, mas eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da unção de Deus, eu vou cometer um crime. Vocês entendem isso? O desvalorizar está ligado ao descartar. São pessoas que descartam, são pessoas que jogam fora aquilo que é o maior presente que Deus daria para a gente. É o maior presente, aquilo que há de mais valoroso, é a presença do Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa. Só que as pessoas estão vivendo apenas como se isso fosse algo como uma nuvem que de vez em quando passa. Gente, o Espírito Santo é que me conduz. O Espírito Santo é que me dirige. O Espírito Santo é que cria no meu coração fé. É o Espírito Santo que me dá direção para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha igreja. É o Espírito Santo que me diz, dá esse passo. É o Espírito Santo que diz, não dê esse passo. É o Espírito Santo que diz, vá em frente. É o Espírito Santo que diz, fique aqui. É por isso que o homem de Deus diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça arredar o pé. Se o Senhor não for comigo, não me mande ir. Porque qualquer tarefa que você vai fazer sem o Espírito Santo, vai fracassar. Ela vai falhar. Porque você está desprezando aquilo que é o Senhor que quer te dar. Então existe um chamado, meu e seu, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 19 ao verso 21, diz assim, partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, o sacrificou, e com os aparelhos de bois, cozeu carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguia a Elias e o servia. Por que tem pessoas que são cheias de Deus e pessoas que não são cheias de Deus? Por que tem gente que tem chamados e tem gente que força o chamado? Por que tem gente que sabe claramente, olha, eu fui chamado para isso, e tem gente que fala assim, não, eu não sei bem o que eu quero. Eliseu é um homem extraordinário.
Elias bate o olho nele. Em primeiro lugar, Deus chama pessoas que querem trabalhar. Se você não gosta de trabalhar, Deus não vai te chamar. Deus não chama preguiçosos. Deus chama trabalhadores. Você pode ter todo defeito, querido. Gideão era trabalhador. Ele era medroso. Tinha sido assaltado um monte de vezes. Ele estava malhando trigo, aonde, gente? No lagar. Mas estava trabalhando. Como é que Deus chama Pedro? Ele estava trabalhando, ele pescava, ele era pescador. Como é que Deus chama Paulo? Trabalhando, estava trabalhando errado. Estava trabalhando para o Sinédrio, estava trabalhando contra a igreja, mas estava trabalhando. Deus vai trazer unção sobre quem trabalha. E normalmente na igreja, as pessoas que trabalham em casa, trabalham no seu serviço, tem um monte, e aí tem um ministério aqui, tem outro ministério aqui, estão em todos os cultos. Essas pessoas manifestam, de fato, um transbordar de Deus. Deus os usa. Deus os usa. Porque cansado todo mundo fica. Eu fico esgotado e você também fica esgotado. Eu fico cansado, você também fica cansado. Eliseu está trabalhando com 12 juntas. Ele não está ali mandando os empregados. Ele falou assim, ele estava com uma delas, a 12ª era dele. Elias então lança a capa. Lançar a capa é um símbolo espiritual de lançar unção. É isso. Jacó dá a capa para José, o seu 11º filho. Os seus irmãos passam a odiá-lo por isso. Existe sim uma simbologia toda própria sobre a capa. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas ele é alguém que cuida da família dele. Ele não abandona a família dele. Aliás, Jesus, ele dá uma bronca nos fariseus, porque os fariseus arrumaram uma regra de exceção para não cuidar da família. Ele diz assim, vós, fariseus hipócritas, invalidais a lei, dizendo que a oferta do Senhor é corbã. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que os fariseus falavam assim, não, isso aqui, já que eu consagrei a Deus essa oferta, já que eu dei a Deus esse dízimo, eu não posso cuidar da minha família. Deus, eu dei para o Senhor, agora o Senhor cuida para a minha família. Jesus fala assim, não, vocês estão desonrando o teu pai e a tua mãe. Então existe na vida do religioso uma maneira muito inteligente de desobedecer a Deus, dizer assim, não, já fiz o que eu tinha que ter feito, então Deus não me abençoa. Mas na verdade, o que ele gosta é de pecar. Aqui, Eliseu fala assim, primeiro, eu quero honrar minha mãe e meu pai. Me deixa beijar meu pai e a minha mãe. Ele beija o pai e a minha mãe. Depois, sabe o que ele faz? Ele consagra o trabalho dele ao Senhor. Ele diz assim, a partir de agora, eu vou queimar minha junta de boi, vou sacrificar. Ele é generoso, faz uma grande festa com todo mundo que está lá. Então, ele passa a servir Elias. Veja bem, esse homem, Eliseu, era um homem rico para a época. Ele tinha 12 juntas de bois. É como se tivesse hoje 12 tratores para você fazer colheita. Quanto custa um trator desse de colheita, querido? Era a mesma coisa daquele tempo, tinha empregados. E ele pega tudo que tem, entrega na obra do Senhor, e ele passa a servir. Porque para ele, o mais importante não é o dinheiro que ele vai ganhar. O mais importante é a unção do Espírito Santo, a porção dobrada que ele está buscando para a vida dele. Ele sabe que ele buscando a unção de Elias, a vida dele vai ser o manifestado poder de Deus. Ele chega em Jericó, depois de ser ungido, depois transbordando do Espírito Santo, ele abre com a capa de Elias o Jordão, ele entra em Jericó, ou seja, ele está saindo da região de Israel, indo para a região da Judéia, e passando para Jericó, e ele fala algo, olha aqui, a terra é boa, mas a água é ruim e amarga. Ele fala, me dá um prato com sal grosso, e lança na fonte. Não há poder nenhum no sal grosso, e há poder na unção dele, para adoçar a vida, para adoçar a água, para
transformar os elementos que, em vez de salgar, iam adoçar e matar a sede. Ele vai fazer o machado flutuar, ele vai ressuscitar o filho da mulher, da viúva, enfim, ele é um homem que transborda, pessoas que transbordam o Espírito Santo, são pais cheios de amor, cheios de justiça, cheios de generosidade, pessoas que transbordam o Espírito Santo, não vão se meter em falcatruas no seu trabalho, pessoas cheias do Espírito Santo vão ter palavras doces, vão ter palavras meigas, vão ter palavras de compaixão, vão ter um coração perdoador, vão ter um coração sem culpa, pessoas cheias do Espírito Santo vão manifestar o poder do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala sobre chamado, o chamado é para quem? Também, 2 Reis, capítulo 2, verso 13 a 15. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram um ao outro lado, e Elias passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, o espírito de Elias, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Como é que as pessoas vão ver que o Espírito Santo repousa sobre sua vida? Como? Quando eles perceberem que a sua vida afeta o mundo perto de você. Quando é que as pessoas vão perceber que o Espírito Santo de verdade opera na sua vida? Quando você fizer discípulos. Quando as pessoas quiserem de fato te seguir. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Tem muita gente que tem um monte de amigo e daqui a pouco vai indo embora um, vai indo embora outro, vai indo embora outro, vai indo embora outro, e ele vai se isolando. Ele vai ficando sozinho. Aqui, Eliseu não tinha nenhum amigo. É interessante que ele era mais um dos seguidores de Elias. E aí, quando ele recebe a unção, há uma manifestação tão poderosa de Deus. Ali, algo sobrenatural acontece. Não significa que você vai abrir um riacho perto da tua casa, mas haverá uma contestação clara de que Deus, Ele está contigo, de que as portas do inferno não prevalecem. Haverá uma manifestação de que o sobrenatural caminha do teu lado, de que Deus te favorece, de que o mundo espiritual conspira em teu favor. Então, sim, os discípulos vão se levantar, as pessoas vão querer caminhar contigo, pastores vão querer ouvir você, lideranças vão querer que você traga sabedoria. É isso que eu quero que você entenda, querido, preste atenção. Isso não vem da sabedoria humana. O despertar do derramado do Espírito Santo não vem pela capacitação técnica, nem pela inteligência pessoal. Vem porque o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, gente, que dá para a gente o dom, que dá para a gente a capacitação. E quanto mais você se encher do Espírito, não numa noite, eu quero essa palavra para mim, e você hoje se dedica e amanhã você esquece. É uma vida com Deus. É uma vida de fato voltada para as coisas que Deus se volta, focada naquilo que Deus está focado. É uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis, capítulo 37, conta o chamado de um menino. Era um menino que tinha poucos anos, que ainda estava na sua adolescência. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente.
O que é importante você saber? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser odiada. Aqui, José tem uma vocação que os irmãos não têm. Qual é a vocação de José? Salvar Israel. José vai ser submetido a uma série de maldades. Você pode estar vivendo isso, uma série de injustiças. E José não entendeu nada. Não fique pensando assim, que Deus falou, ó, José, vamos ter uma conversinha aqui. É o seguinte, teus irmãos vão te odiar, vão te bater, vão te jogar no fundo de um poço. Leia todo o capítulo 37 de Gênesis, você vai entender. Vão te jogar no fundo de um poço, aí depois vão te vender como escravo, vão fazer uma festa com aquele dinheiro que eles usaram para te vender, você vai ser escravo, pior do que isso, você vai se tornar prisioneiro escravo, você vai sofrer uma série de mentiras de acusação da mulher de Potifar, vai ficar na prisão 2 anos, 2 anos, além de ser escravo, você vai ser reduzido a prisioneiro escravo. Mas então haverá um dia que Deus vai te eleger e vai te levantar a governador do Egito. Deus não falou nada com ele. E às vezes você está vivendo um momento que Deus não está falando nada com você. Nada. Você está sofrendo, você não sabe por que essa enfermidade, você não sabe por que a tua solidão, você não sabe por que o teu abandono, você não sabe por que o teu fracasso financeiro, você não sabe por que você está vivendo na casa da tua sogra, da tua mãe, você não sabe por que está acontecendo isso. Só que é um chamado vocacional. O que você não deve fazer nesse tempo? Você não deve abandonar essa busca intensa por estar cheio do Espírito Santo. Você não deve. Pastor, mas as pessoas me odeiam porque eu sou crente. É verdade. Jesus, ele avisou isso. Haverá uma resistência natural quando você buscar o Espírito de Deus. Diz assim a Bíblia em Mateus 10, verso 19 a 22. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As pessoas não vão te odiar porque você é mal educado, porque você é grosso, porque você é ranzinza, porque você é tolo, porque você é estúpido. As pessoas não vão te odiar porque você peca. As pessoas não vão te odiar porque você é violento, brutal. As pessoas vão te odiar por causa do teu amor. Eles te odiarão pelo amor que vocês têm por Jesus. Eles te odiarão. Sereis odiados de todos por causa dessa paixão que pega fogo no teu coração, essa paixão que leva você a fazer tudo por Jesus. É isso que o transbordar do Espírito. Você vai ser preso, não se preocupe, porque o Espírito vai falar por você. O interessante é que Roma tinha Paulo como um criminoso, mas a igreja não. A igreja tinha Paulo como um apóstolo. Então, ainda que o mundo esteja te odiando, você ainda vai ter discípulos e seguidores. A Bíblia dá para a gente alguns cuidados e diz para que a gente não extinga, não apague o Espírito de Deus. 1 Samuel 15, de 27 a 28, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o rei de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. O que acontece com Saul acontece com muita gente. Gente que começa no ministério, mas é desobediente ao pastor, é desobediente à visão da denominação, é desobediente à visão da liderança da igreja, é desobediente a Deus. Deus diz: aí não é o teu lugar. São pessoas que querem ser rei, mas foram chamados para não ser rei. São pessoas que querem ser pastores, mas não são chamados para ser pastores.
São pessoas que querem ser evangelistas, mas não conseguem levar ninguém para Jesus. São pessoas que querem tocar do louvor, meu Deus, mas são completamente desafinados e despreparados. Eu sei que um dia ele já tocou, eu sei que um dia ela já tocou, mas quando você junta um monte de gente boa, e você olha e fala assim, ela não está no lugar certo. São pessoas que querem o bônus de serem chamados profetas, mas não querem um ônus de serem cerrados ao meio. Os profetas da Bíblia, todos eles são executados. Queridos, Elias é um homem perseguido a vida inteira pela rainha Jezabel. Ah, não, eu quero ser um profeta que vive dentro do reinado, que quer ser amado pelo rei. Não vai ser, querido, porque os princípios desse mundo são diferentes dos princípios de Deus. O mundo jaz no maligno. João Batista, ele perde a cabeça, ele morre. Por quê? Porque ele denuncia pecado da rainha e do rei. Isaías morre cerrado ao meio. Jeremias é lançado num poço de lama, a Bíblia diz que ele fica até o pescoço. Então são pessoas que querem um ônus, querem um bônus. Olha, quero ser soldado na praça, mas eles não querem um ônus de ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente, como Saul, que perdeu o seu reino, perde a unção. Tem muita gente que perde a unção. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, verso 20, que a unção, que o transbordar de Deus abandonou Sansão, um sujeito que era possuído pelo Espírito Santo de Deus, um sujeito que era cheio do Espírito de Deus, mas que, num dado momento da sua vida, ele começou a transgredir a lei eterna. Ele começou a negociar valores eternos por encontros amorosos. Ele achou que podia viver ao mesmo tempo no pecado com Deus. Ele achou que podia viver ao mesmo tempo cheio do Espírito e cheio do pecado. Querido, olhe para mim. Deus, Ele não vai habitar na sujeira. E tem pecados que você acha que não são pecados, porque eles não fazem escândalo. Não, pastor, pecar é adulterar. Pecar é imoralidade sexual. Pecado é matar, é roubar. O pecado é algo cabeludo, querido. Eu vou falar para vocês aqui. Os pecados mais severos e difíceis de vencer são os pecados secretos. Aliás, Provérbio 26, 2 diz isso. Aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Os pecados mais graves dentro do contexto de libertação, sabe quais são? Ódio, amargura, ciúme, culpa, inveja. Gente, isso tudo está aqui dentro do coração do homem. Tudo está aqui. Você não percebe, pastor, eu não percebia que ele tinha tanto ódio, eu não percebia que ele tinha tanto ciúme. Então entenda algo aqui. O Espírito de Deus, ele não vai habitar na sujeira. Aqui, a Bíblia diz que o rei Saul, eu citei aqui Sansão, são pessoas que não entenderam que deve haver santidade e pureza para que também haja transbordado o Espírito Santo. Tem muita gente negociando o que há de mais precioso com o pecado. Gente, Deus, Ele não está falando que vai ser só para perfeitos. Deus não diz isso. O Espírito Santo é para filhos. Pecar, você vai pecar, eu posso pecar, e todo mundo que você conhece é pecador. Mas há algo que você deve entender. Você deve pedir o Espírito de Deus para que habite em você. É necessário pedir. Jesus diz em Lucas capítulo 11, verso 13, se vós que sois maus,
Sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Àqueles que lhe pedirem. Querido, você está vivendo uma sujeira, uma iniquidade, um pecado, peça o Espírito Santo. Ele vai te beneficiar. Ele vai te convencer desse pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai te dar força para você vencer o pecado. É o Espírito Santo que quebra o jugo. É o Espírito Santo que te dá força para você não voltar à iniquidade. Agora, não extinga o Espírito Santo. Existe uma promessa para mim e para você. Em João 16, de 5 a 7. Agora vou para junto daquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Existe uma promessa para mim e para você. O Espírito que tem sido transbordado em toda a terra. Em Joel capítulo 2, em Atos capítulo 2, no Joel havia a promessa do derramar. Em Atos capítulo 2, houve o cumprimento da promessa. Experimente isso. Busque isso. Busque o derramar. Se encha do Espírito Santo. Você vai entender quando acontecer. Há uma manifestação de Deus na sua vida. Ela não te infantiliza, ela não te enlouquece, ela não te deixa orgulhoso, ela não faz com que você se torne mais capaz. Nada disso. Aliás, ela te capacita sim, mas não faz com que o orgulho suba a tua cabeça. A presença do Espírito Santo na sua vida, de fato, te dá poder para você vencer o pecado. Ele fala assim, e o Consolador vai estar com você. Eu vou, mas você não vai estar sozinho. Essa promessa é cumprida em Atos 2. Essa promessa é cumprida quando? Quando Deus ele revela em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons do Espírito que são derramados sobre toda a igreja. A Bíblia diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Não é realizado por você, é realizada pelo Espírito que opera em você. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Por isso, ele vai continuar e vai dizer no capítulo 14, buscai os melhores dons. Então você tem aqui uma lista de 9 dons, dons de falar em línguas, de interpretar línguas, de profetizar. Existem outros dons de serviço. Qual é o teu ministério? O dom, ele vai se encaixar no teu ministério. Querido, você não gosta de orar, presta atenção. Deus não vai te dar o dom de línguas. Por quê? Porque quem fala em línguas, fala com Deus. Para que Deus vai te dar um dom se você é quieto? Se você não fala, você não gosta de orar. Você orar em silêncio. Lembra da turma? Ora em silêncio. Você não vê uma oração em silêncio na Bíblia. Mas a religiosidade mandava a gente orar e a gente aprendia assim, achava que isso era certo. Mas se você não gosta de orar, o dom de línguas não é para você, querido. Não estou dizendo que você é desmerecedor, não é isso. É porque Deus ele distribui o dom de acordo com o ministério, é isso que está escrito. Então, se você é um missionário que vai trabalhar num país que nunca ouviu falar de Jesus, certamente ele vai te dar um dom de maravilhas. Os sinais vão acontecer. Isso acontece na vida de quem? Na vida de quem se mete a ser evangelista. Agora, se você vai dormir às 9 da noite e não conhece o submundo, não se compra, não é ir um dia distribuir sopão, não é isso.
Não é um dia você fazer, vamos fazer um evangelístico um evangelismo na praça para falar de Jesus, distribuir sanduíche. Não, não é isso, querido. É o compromisso de estar lá sempre, de começar uma congregação no meio dos mendigos, no meio dos falidos. É para isso que Deus dá o dom. Ele não vai te dar o dom para você ir lá e fazer algo hoje e amanhã não fazer nunca mais. Então, existe o que há num pastor, um dom profético. É necessário que haja o dom profético. Porque se não houver o dom profético, como é que ele vai ensinar? É necessário que o pastor tenha pelo menos um pouco daquilo que a gente chama de dom de mestre. Porque senão, a igreja vai ficar ignorante. Vai ser uma igreja dentro de uma superficialidade bíblica que nunca vai ser profunda. Então é necessário que você busque o melhor dom para o seu ministério. Aqui nenhum dom é melhor do que o outro. Ah, não, porque o dom de línguas, tem um dom de interpretação de línguas, tem um dom de sinais. Não é isso. É o mesmo Espírito, o único Espírito, o mesmo Deus, que distribui tudo para todos, conforme o que é a necessidade da igreja. Então, quando a Bíblia diz, busque, se encha do Espírito, ela não está dizendo para você que existe um dom melhor ou pior, mas existe sim, um dom que vai encaixar exatamente no ministério que você tem. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar para que você seja cheio do Espírito, para que você não se embriague com esse mundo, para que você não se envolva. Eu fico vendo pessoas, gente que gostam mais de política do que de Deus, que gostam mais de brigar do que de Deus, que se importam mais. Esses dias eu fiz uma oração a Deus. Assim, eu vendo assim algumas... Tem pessoas que estão aí na mídia, tem pessoas que estão aí aparecendo no meio político, no meio do governo, que gente odeia. Não, porque fulano é ladrão. Não, porque o ciclano é violento. Eu, de fato, não estou nem aí para isso. E eu vou dizer por quê. Eu queria que esse ladrão, eu queria que esse violento se convertesse. Não me gera ódio, não me gera no meu coração nenhum sentimento mal contra eles. Não tenho, eu oro por eles. Eu oro. Eu gostaria que fossem membros da minha igreja, mas convertidos. Eu gostaria que o cachaceiro fosse membro da minha igreja, mas sem a cachaça. Eu gostaria que o drogado fosse membro da minha igreja, sem a droga. Eu gostaria que o criminoso, o ladrão, fosse membro da minha igreja, de fato, mas que não roubasse mais. É isso que a Bíblia diz, é isso que Mateus 5 diz, é isso que está no Sermão do Monte. O ladrão não roube mais, o violento seja doce. Então tem muita gente que está perdendo foco, brigando por partidos, em vez de se encher do Espírito, se enche de carnalidade, se enche de brigas, discussões. Não, eu tenho um time, você tem outro. Querido, uma pessoa cheia do Espírito vai orar para que eu tenha orado, para que venham aleijados, endemoniados, enlouquecidos, pecadores, iníquos. O lugar deles é aqui. O lugar deles aqui é se convertendo, porque Jesus, Ele converte os bêbados, converte os ladrões. Jesus converte o coração violento, como o de Paulo. Jesus, Ele converte o louco em sadio. Sei que tem uma pessoa que enlouquece a tua casa, o lugar dele é na igreja. Se você se encher do Espírito, você vai entender isso. Vamos orar? Mas eu preciso dar um último alerta. Tem muita gente que se enche do Espírito e se esquece de continuar se enchendo do Espírito. O Espírito, ele vai indo embora. É necessário que você o busque a cada dia. Por isso que Paulo aos Tessalonicenses diz, não extinga. Ele está comparando o Espírito de Deus a um fogo. É como se você pegasse um extintor de incêndio e apagasse ele. Não extinga o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Você quer receber o Espírito de Deus hoje? Onde você estiver, o Espírito de Deus sopra onde quer. Você não consegue segurar ele não, querido.
ele vai aonde quer, é um sopro, é um fôlego, é um vento que vem dos 4 cantos da terra. Você quer isso sobre a sua vida? Eu vou orar hoje, mas você amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, durante todos os dias, você vai se comprometer a continuar buscando esse Deus e o Espírito de Deus. Pai querido, é com alegria que nós recebemos do Senhor a verdade da tua palavra. Eu sei que teu Espírito Santo nos levou aqui à verdade. Eu sei que foi teu Espírito Santo que esmagou o coração do teu povo, o trazendo de volta a um lugar de arrependimento. E eu quero pedir em nome de Jesus, que esse mesmo Espírito que Jesus prometeu aos filhos, seja derramado sobre cada um dos teus servos que aqui estão conosco. Quero pedir, Pai, que o Senhor distribua. O Senhor dá a quem te pede. Pai, distribui dos dons do teu Espírito, de acordo com o ministério, com a função que os teus filhos exercem. Capacita-os, Pai, a serem testemunhas do Senhor, para que os sinais de Deus sigam os teus filhos, em nome de Jesus. Sigam de fato os teus filhos, em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus possa transbordar dentro da vida dos teus filhos, e eles possam sentir, serem sensibilizados, serem levados, serem sensíveis a esse Espírito. Em nome de Jesus eu oro, os abençoando. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Domingo que vem temos culto presencial. Eu quero dar uma palavra de gratidão. Aqui é a Igreja Batista de Bom Retiro. Tive Covid, eu e a pastora Fabíola. Fui internado no hospital. Fiquei por 9 dias no oxigênio. Deus teve misericórdia da minha vida. Eu hoje estou recuperado. O meu fôlego já voltou. Muita gente preocupada orou por mim, mandou mensagens, me mandaram presentes, me mandaram comidas deliciosas. E eu me senti muito amado, muito socorrido e muito cuidado por vocês. É por isso que eu amo a Igreja Batista de Bom Retiro. E eu amo todos vocês que têm acompanhado o nosso ministério através da internet e no mundo todo. Então, tome cuidado. É uma enfermidade muito singular para quem tem saúde, para quem não tem saúde. Então, tome cuidado. A minha orientação é que você seja vacinado. Eu sei que você tem liberdade para isso. Eu vou ser vacinado, a minha família vai ser vacinada. Quando chegar a época, não jogue isso fora. Não jogue isso fora, porque nós fomos vacinados lá atrás. Nossos pais fizeram isso. Não tenha medo, tá bom? Deus abençoe você. As portas da Igreja Batista de Bom Retiro são portas abertas para a sua vida, amém? Deus te abençoe, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida sempre, sempre, amém? Deus abençoe, queridos. Bom domingo para você, fica na paz.